A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, como vão? Espero que estejam todos bem. O texto que nós vamos meditar nessa oportunidade encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos de 27 a 31. E diz assim: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todos o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Esse é um texto bíblico que muito nos incomoda, porque é um texto bíblico que nos ensina a não demandar, a não debater, a não dar, a não reagir, a não brigar pelos direitos. A princípio, é o que parece em um primeiro momento olhando. Mas, na verdade, esse texto ele vai falar muito além das demandas que aqui são apresentadas. Por exemplo, ao que te bate na face, oferecer a outra. Ao que te toma, tira a capa, deixar também a túnica. Bendizer aquele que te amaldiçoa. Ou seja, é duro você estar em um lugar e você ser caluniado, e você ser perseguido, e você, de alguma forma, sofrer uma violência. E naquela época era o que muito acontecia. Por exemplo, um soldado romano que vinha carregando uma carga, qual seja ela, olhava para um israelita e obrigava ele a carregar aquela carga pela distância que ele achasse que devia, pelo tempo que ele achasse que devia. A pessoa talvez nem estivesse indo na direção dele, mas mesmo assim ele forçava a pessoa a ir, a andar até o ponto que ele achava necessário. E a pessoa tinha que ir. E aí isso revoltava muito os israelitas. Então Jesus ele começa a levantar esses pontos, essas questões, com um objetivo. E o objetivo é justamente mostrar que havia uma natureza no ser humano, e especificamente em Israel, que era preciso, era necessário deixar para trás. O evangelho que Jesus estava pregando exigia novas posturas, novas formas de entender e de se comportar em um século violento, em um século difícil como era aquele século que eles viviam. De longe era o entendimento do povo de Israel. Ao contrário, se alguém fosse inimigo do povo de Israel, era tratado como inimigo, ou seja, com ódio. Porque o entendimento do povo de Israel era totalmente diferente, não passava por estes caminhos que Jesus estava propondo. E aqui então, irmãos e irmãs, fica uma palavra dura de Jesus para aqueles que ouviam o Evangelho. Porque para Israel, inclusive, o Messias esperado era um Messias que iria redimir Israel, ou seja, tirar Israel da escravidão e colocar Israel numa posição superior de liderança, né? Então, como assim amar os inimigos? Como assim fazer o bem a quem nos odeia? Na lógica humana é justamente o contrário. Se alguém me odeia, eu tenho todo o direito de odiar também. Se alguém é meu inimigo, então eu tenho todo o direito de não procurar a amizade dessa pessoa e deixar essa pessoa para lá, ignorá-la. Mas não é esta a proposta do Evangelho, não é esta a postura que o Evangelho quer nos ensinar, e não é esta a postura que Jesus quer nos ensinar e está aqui falando neste Evangelho de Lucas. O que Jesus está falando, irmãos e irmãs,
é que a natureza divina não é a natureza carnal, humana. É uma natureza totalmente diferente. E nós, quando provocados, não podemos e não devemos deixar fluir em nós essa natureza carnal, humana, que apesar de estar em nós, será trabalhada para a revelação do Evangelho. Hoje o mundo vive em um turbilhão bem complicado de tantas acusações, de tantas lutas, brigas por reivindicação de direitos e pessoas que estabelecem o seu direito à força, ignorando quem seja prejudicado ou não. E assim nós temos tantos conflitos, temos tantas opiniões, somos levados, incitados a dar opiniões. Mas o Evangelho não fala sobre isso, ao contrário, Jesus está dizendo que, primeiramente, devemos amar os nossos inimigos e fazer o bem a quem nos persegue. A atitude daquele que tem Cristo Jesus no seu coração, que ouve o Evangelho e pratica, é desenvolver o amor e a bondade. Então, a nossa ocupação, a nossa preocupação precisa estar em desenvolver o nosso amor, em desenvolver a bondade que há em nós. Então, Jesus coloca exemplos, vai relatando alguns exemplos, como: ao que te bate a face, oferece-lhe também a outra. Ora, não é essa uma atitude natural. Ao contrário, se alguém me bate em uma face, eu reajo com raiva, com ira, com ódio no coração. Então, a raiva que estava naquela pessoa, ela passa para mim. E a minha natureza, então, passa a ser regrada pela natureza do outro. Então, quando Jesus coloca essa situação, ele vai dizer que devemos oferecer a outra face, ou seja, nós não vamos assumir o ódio ou a provocação que o outro está instigando em mim. Eu não tenho aquela natureza, eu não tenho aquela revolta, eu não tenho aquela necessidade, eu não tenho aquela ira. Então eu não revido na mesma moeda, eu não dou a ele da mesma forma como ele me deu. Por quê? Porque em mim há uma outra natureza. O outro exemplo é: ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Jesus está ensinando ao povo de Israel a não serem legalistas, a não serem pessoas egoístas e nem serem pessoas voltadas exclusivamente àquilo que é material. E, ao contrário, desenvolver em seus corações a generosidade e serem pessoas bondosas, sem olhar a raça, a origem, sem olhar a história, sem olhar o benefício ou o malefício que aquela pessoa possa ter causado, mas ser pessoa generosa, ter o amor desenvolvido no seu coração. Ora, pensando assim, podemos imaginar: poxa, então as pessoas vão se aproveitar de cada um de nós, as pessoas vão se aproveitar da nossa bondade. Então, em Gálatas 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O apóstolo Paulo, ele aponta para a necessidade de andarmos no Espírito de Deus, no Espírito do Evangelho. Andar aqui é sinônimo de viver. Viver em Espírito, viver no Espírito do Evangelho. Esse é o nosso desafio de sermos cristãos em épocas que estamos vivendo hoje, com tantas guerras que podemos ver até ali no Oriente Médio, agora mesmo entre palestinos e israelitas, onde todos os dois lados brigam pelo direito da terra.
mas nenhum briga pelo direito da paz, pelo direito de serem amigos, pelo direito de amar, pelo direito de não odiar. Ao contrário, todos estão ali vivendo segundo o que Paulo está chamando de concupiscências da carne. Todos ali voltados à concupiscência da carne, mas nenhum disposto a viver segundo o Espírito. E vai dizer mais então no versículo 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E quero lembrar a mensagem do domingo passado: é melhor dar do que receber. Nós somos incitados por Jesus a dar daquilo que é do Espírito, dar aquilo que edifica a Deus, edifica a ação de Deus neste mundo. Se nós, irmãos, vivermos da concupiscência da carne, não restará pedra sobre pedra. O mundo não será suficiente para nos deter e destruiremos tudo. Mas se andarmos pelo Espírito, buscaremos sempre o entendimento, buscaremos sempre amar e bem dizer a todos aqueles que estão ao nosso redor. É claro que discussões sempre existirão, desentendimentos também, mas o que o Evangelho nos incita é buscar o entendimento, visto que o desentendimento acontecerá. Mas o esforço nosso é de amar, o esforço nosso é de termos o bem diante de nós e em nossos corações. Se Deus habita em nós, então nossas ações são ações de Deus. E as ações de Deus são ações de graça, da graça e do amor que aprendemos em Deus. Amor esse que fala de salvação. O que Jesus está dizendo é que não é possível que nós, pessoas que ouvimos o Evangelho, vivamos a reboque daquelas pessoas que não conhecem o Evangelho. Ou seja, quem não conhece o Evangelho vive segundo o princípio da carne. Então o ódio, a inimizade, a vingança, tudo isso está em pauta e pode ser provocado a qualquer momento por uma simples atitude que seja. A pessoa que recebeu aquele mal, ele já projeta 1001 outras ideias maliciosas e começa então a multiplicar o ódio e assim o desejo de vingança e assim as tragédias que tanto conhecemos. Mortes e mortes sobre mortes são somadas. Mas o que Jesus está dizendo é que a postura daquele que crê no Evangelho não é essa. Nós temos uma nova natureza. A natureza que há em nós é a natureza do Espírito. E a natureza do Espírito vai em outra direção totalmente diferente. Não tem as mesmas atitudes da carne. Por isso, o livro de Gálatas vai nos apontar quais são as obras da carne e qual o fruto do Espírito. E nos adverte: devemos nós andarmos no Espírito, vivermos no Espírito, porque se dermos lugar à carne, ela aparece, ela domina, ela nos leva a fazer coisas que depois poderemos até nos arrepender, mas não há mais como retornar, não há como desfazer. Por isso devemos estar alerta e com nossos ouvidos atentos ao Evangelho. O Evangelho está propondo, através de Jesus, a termos a natureza divina. O quanto dessa natureza reside em nós? O quanto ainda temos que buscá-la? O quanto ainda não está consolidada? Então, irmãos, talvez um irmão, uma irmã possa dizer: ah, pastor, eu não estou assim, com essa santidade toda, não. Irmãos, tudo bem, pode nem ter. A questão não é essa. A questão é que disposição nós temos para buscar a natureza divina. Qual é a disposição que está em nossos corações a abandonarmos as atitudes da carne,
as concupiscências da carne e vivermos e andarmos no Espírito. Se andarmos no Espírito, as manifestações que acontecerão através de nós estão lá relatadas em Gálatas. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que maravilha! Domínio próprio. É isso que Jesus está falando, irmãos e irmãs, lá no texto de Lucas. Alguém bate na sua face, oferece a outra. Ou seja, você não revida. Por quê? Porque você tem domínio próprio. Você não é guiado pelo ódio, o ódio do outro. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Que Deus nos conceda a cada dia aprendermos a andar no Espírito e assim possamos nós vivermos de maneira santa, justa e agradável a Deus neste mundo tão sedento dessa presença maravilhosa de Deus, desse Evangelho maravilhoso em nós. Em nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.